Bom, então essa é a segunda aula desse programa de Mindfulness e movimentos de integração adaptados para essa situação de crise. A primeira coisa que eu queria explorar com vocês é o seguinte: quando a gente fala em mindfulness, a gente fala trazer atenção para o que está acontecendo agora. Então, por exemplo, a gente acabou de viver um evento. Começamos aqui a gravação, ou começamos aqui, né, a nossa apresentação e deu esse problema. E mindfulness significa o seguinte: incluir tudo o que estiver acontecendo, inclusive o que acabou de acontecer. Então, o meu convite é, como sempre, vamos ver o efeito dessas coisas na gente agora. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, como se fosse a primeira vez que a gente fizesse isso aqui. E prestem atenção como está o seu corpo agora. Como está a sua posição na cadeira? Como está a temperatura do seu corpo? Tem algum lugar do seu corpo que está mais tenso? E se tiver, não procure fazer nada. Apenas registrar o ombro, o peito. É uma leitura aceitando tudo que aparece. Agora, a gente vai prestar atenção no nosso tônus emocional. Quer dizer, nesse momento, o que está predominando agora? É prazer, é desprazer ou neutro? Procure responder isso com com o seu sentimento agora. É uma leitura das suas emoções, vamos dizer, fácil. E a partir dessa leitura, a gente pode se perguntar: qual é o sentimento que está predominando? Por exemplo, se for prazer, relaxamento, alegria, confiança, paz. Se for desprazer, pode ser tristeza, medo, angústia, ansiedade. E, de novo, apenas registra isso e não faz nada, porque esse é o seu momento presente. Agora, uma leitura bem rápida dos pensamentos. E é uma coisa simples. Simplesmente percebe o seguinte: o seu pensamento agora está no futuro. Ah, como será? Será que essa aula vai ser boa? Será que eu estou entendendo? Está no passado, em alguma coisa que você acabou de fazer, deveria ter feito melhor ou pior. Ou está no presente comentando o que você está vivendo agora. Simplesmente perceba isso. E agora eu vou pedir para todos vocês levarem a mão no abdômen e sente o que está acontecendo no seu abdômen agora. Percebam que tem um movimento como se fosse uma onda e não precisa forçar. Você vai sentir que a sua mão sobe e desce. Cada vez que você inspira,
aumenta o volume. E cada vez que você expira, diminui o volume. Sente esse movimento gentil da sua respiração. Essa onda que aumenta e diminui. E aqui uma coisa importante. Você vai perceber que logo a sua atenção se perde. Vai para um outro foco. E quando isso acontecer, gentilmente percebe para onde foi. Pode ir para um outro pensamento, pode ir para uma sensação do corpo, para uma emoção. Toma consciência disso e volta para a respiração. Ganhando intimidade com a sua respiração. E agora, a seu tempo, vai expandindo a atenção de novo para o corpo como um todo. Como está o seu corpo agora? A sua posição, sua postura. Perceba os sons que chegam aos seus ouvidos. Perceba a luminosidade da sua pálpebra. E para terminar, leva a sua curiosidade para o que eu chamei de tônus emocional. Nesse momento, está predominando prazer, neutralidade ou desprazer. E, de novo, não tem certo e errado. É uma leitura de como você está agora. E vamos abrindo os olhos. Pois bem, a gente vai falar hoje sobre essa pandemia. E configurando essa situação que a gente está vivendo como uma crise. Né? Pouco como eu comentei no nosso primeiro encontro. E aí, o ponto que eu estou abordando é como é que mindfulness, e aqui eu coloquei um dos aspectos de mindfulness, que é muito importante, que é a gentileza, como é que essa possibilidade pode interagir com essa crise que nós estamos vivendo. Então, para quem perdeu a aula passada, crise, a nossa vida pode ser entendida como um equilíbrio que a gente chama homeodinâmico, né? É uma coisa que, às vezes, a gente está um pouco melhor, depois a gente se sente um pouco mais down, depois melhora. Emocionalmente, até fisicamente, a gente mantém a vida assim, até que ocorre alguma coisa, um estressor. No caso, nós estamos usando a pandemia. E esse estressor, ele pode causar o quê? Ele pode causar uma crise. Então, é como se a nossa vida segue uma trajetória, de repente, surge um evento que muda a trajetória da nossa vida. A gente pode pensar, os médicos que estão no front, os meus colegas, que saem todo dia com angústia de como eles vão voltar. A gente pode pensar tantas pessoas que têm os negócios comprometidos, a situação financeira, o mesmo medo que a gente tem, agora vai abrir, a gente vai se contaminar ou não vai. Então, isso é uma crise que causa uma
desarticulação, ou seja, a vida da maneira que estava está diferente agora. Portanto, a crise ela causa uma desarticulação, né? Psicossocial, quer dizer, a gente pode ter mudanças no nosso emprego, a gente pode ter mudanças físicas, eventualmente a gente se adoece, a gente pode ter mudança financeira, a gente pode ficar deprê. Então, tem muita coisa que pode acontecer, no sentido de mudar o que ocorria antes. Mas a ideia é que crise, isso daqui a gente usava muito no ambulatório de crise lá da UFESP, esse, em chinês, envolve risco, mas também uma oportunidade. Ou seja, aqui eu vou trazer um exemplo de uma aula que eu dei sobre mindfulness e câncer, e que era esse conceito de crescimento pós-traumático. Tá? Então, assim, o que é esse conceito? É que, assim como tem o estresse pós-traumático, ou seja, quando a gente sofre um estresse muito violento, às vezes a gente tem uma alteração até na nossa personalidade, pessoas que passam por tragédias, por exemplo. É uma coisa grave que altera muito a nossa vida. E aí, principalmente estudando câncer, que tem para muitas pessoas um estresse pós-traumático, eles começaram a estudar, mas também a gente pode observar que, às vezes, após um estresse, pode ter um crescimento. E aí cunharam esse termo, que é crescimento pós-traumático. Por exemplo, relatos de pessoas que passaram por isso, vamos dizer, quem vê a morte de perto, né, por algum tipo de trauma, percebe que muitas vezes as relações íntimas se tornam mais próximas, a pessoa começa a querer desfrutar mais a vida, sabendo que a vida pode ser considerada quase como uma graça, né, uma oportunidade aqui nesse curto espaço de tempo. Também, muitas pessoas começam a notar que desenvolvem uma força anterior. Como se a gente pudesse ter mais consciência da nossa força interior. E aí, algumas pessoas começam a querer realizar uma mudança na vida. É como perceber novas oportunidades e até prioridades. Nossa, como eu perdi tempo nisso. Puxa, quando a pessoa sente que a vida pode acabar, muitas vezes começam, puxa, mas como eu perdi tempo com conversa besta, com sentimentos que não deveriam ocupar tanto a minha vida. E uma outra coisa importante, quer dizer, para algumas pessoas é que desenvolvem um pouco mais a espiritualidade e como se, ou a espiritualidade vista aqui também como você buscar valores mais profundos. Né? Já que eu estou aqui, já que eu tive essa oportunidade, o que realmente importa para mim? E eu acho que o que a gente está vivendo, pelo menos muitas pessoas que eu converso, estão tendo que ficar trancadas, né, nessa quarentena. Então, a gente pode só pensar que quer sair correndo para a rua, que eu não aguento mais. Pode fazer isso. Ou a gente pode questionar um pouco dessas coisas. Será que eu estou vivendo a minha vida de um jeito que vale a pena? Será que eu estou perdendo tempo e não aproveitando as amizades, não aproveitando as pessoas que eu amo, por exemplo? Então, toda crise traz uma possibilidade de crescimento. Mas como é que a gente pode crescer? E aqui entra bastante o papel de mindfulness, né? Mindfulness tem como, vamos dizer, uma proposta a gente acessar recursos internos. E quando eu falo recursos internos, é a gente desenvolver uma atenção para o corpo e perceber as informações que vêm do corpo, que é o que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. A gente está ligado, o corpo está o tempo todo mandando sinais. A gente não percebe. Quantas vezes a gente senta para meditar
e a pessoa acaba a meditação e fala, Paulo, eu não estava com dor no ombro, agora eu estou com dor no ombro, né? E ficou parado o tempo todo. O corpo já estava sinalizando que a pessoa estava com tensão no ombro, mas o nosso pensamento, ele fica o tempo todo viajando, a gente não escuta. A hora que para, a gente escuta o corpo. E uma outra coisa é que a gente pode usar também os nossos pensamentos. Então, assim, as nossas emoções, elas passam pelo corpo e chegam, né, até as atividades superiores do cérebro. E essas atividades do cérebro podem modular o corpo. Essas atividades podem modular, por exemplo, o que eu sinto. Eu posso mudar a dor pela forma com que eu trabalho a minha dor. Eu posso estar angustiado e, através da compreensão da angústia ou observação do corpo, ela pode mudar. Então, falar em corpo e mente é só uma divisão teórica, é uma rede que a gente vive. Agora, a gente pode acessar essa rede dessa parte, vamos dizer, do neocórtex, que é a parte que pensa, que executa tudo que a gente quer, para cá, ou o contrário. A gente pode aprender a ler o corpo. E Mindfulness faz isso, né? Eu queria falar, então, dessas coisas do acessar o interno. Eu não vou contar essa história, mas quando na década de 90, quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro, que chama O Tal e a Psicologia, eu topei com um livro que citava esse caso e eu fui atrás. É um caso relatado nos Estados Unidos de um paciente que teve câncer de pulmão, que é esse Sr. Wright, e que ele ficou super famoso. E, em resumo, está no site, na área aprofundamento, tem essa história, mas me deixou muito impactado, porque eles fizeram o raio-x desse paciente e praticamente o médico dele, o clínico, falou: eu vou voltar aqui segunda-feira e provavelmente ele vai ter falecido, e está tudo radiografado. Durante 15 dias, ele foi driblando o câncer, que limpava a imagem do câncer e voltava a imagem do câncer de acordo com o que ele acreditava. Eu não estou falando que isso é milagre e que a gente consegue fazer isso. Todo mundo consegue fazer isso. Eu estou dizendo que quando nós falamos acessar recursos internos, pode ter essa profundidade. Literalmente, a gente pode se matar com o nosso pensamento ou a gente pode renascer. Vai depender de como acessar esse recurso interno. Então, esse slide aqui, para mim, importante, é o seguinte: a nossa realidade depende de como a gente presta a atenção. Então, por exemplo, né, está aqui um slide que eu uso muitas vezes, as pessoas, que nojo. Mas eu gosto desse slide porque mostra como algumas pessoas podem ter reações fóbicas, por exemplo, quando olham para uma barata. Isso a gente pode pôr em tudo. Pode ser como entra num avião, num elevador, né? Pode ter uma reação muito forte, enquanto outra pessoa pode colocar aqui, né, uma tatuagem de um inseto que para outras pessoas podem ser repugnantes. Tem gente que tem fobia com cobra e gente que cria jiboia debaixo da cama. Então, depende de como a gente presta atenção, né? E aí, o que eu estou propondo? Bom, qual seria o nosso foco aqui? Seria, então, essa crise que a gente está vivendo. E a gente pode olhar para a nossa experiência hoje e falar que horror, quando isso vai terminar? E a gente pode se piorar, a gente pode ficar deprimido só da forma com que eu traduzo o que eu estou vivendo agora. Eu estou preso, vai acontecer um monte de desgraças comigo e etc. Mas Mindfulness propõe uma outra coisa. Então, a gente pode entender como uma qualidade de atenção. Qualidade de atenção que a gente pode usar com o que a gente está vivendo agora. Então, por exemplo, o que quer dizer
como que esse autor, que é o Kabat-Zinn, como é que ele decupa esse estado de mindfulness. Então, vamos prestar atenção. Intencionalmente, ou seja, eu quero prestar atenção no presente. E, portanto, eu vou olhar, tá bom, o que eu estou vivendo agora? E podem vir coisas ótimas e podem vir coisas mais pesadas, coisas que eu não gosto. De qualquer forma, eu tenho que aprender a não julgar o que eu estou vendo. Portanto, eu tenho que aceitar o que a minha consciência trouxe e aprender a não reagir a ela imediatamente. Por quê? Porque é só aí que eu vou ter a habilidade de escolher. Então, por exemplo, o que está acontecendo? Eu preciso ficar em quarentena. A primeira coisa que vai me vir, se eu presto atenção nisso, pode ser exatamente o julgamento. Nossa, eu não quero isso, eu não vejo a hora de terminar isso. Tá legal. Mas eu tenho que aprender a olhar assim, eu estou em quarentena. Tá? Depois, o que quer dizer aceitação? Quer dizer, eu aceito essa realidade. Ela se impôs, eu não tenho o que fazer com ela. Mas se eu aceito com gentileza que eu estou vivendo, sim, uma quarentena, e não saio falando, então eu não quero essa quarentena, ou eu me tranco, não saio mais, ou eu vou e se dane. Né? Se eu falo, não, peraí, o que é melhor para mim agora? Eu preciso fazer isso ou aquilo. Então vem a capacidade ou a habilidade de escolher a resposta, e isso vale para tudo. Vale para um diagnóstico que a gente teve de uma doença grave, vale para qualquer coisa. Né? Então, essa seria uma definição. Pois bem, e o que a gente poderia falar? Por que a gente presta tanta atenção em mindfulness? E aqui tem um gráfico que eu não vou falar o detalhe, mas vejam, quando eu fiz a minha formação em 2005, dá para ver, acho que vocês conseguem ver, foram publicados 21 artigos sobre mindfulness, né? Só. Eu fui lá para os Estados Unidos, eles davam uma apostilinha com esses artigos publicados. Em 2018, foram publicados quase 900 casos. Em 2019, ainda não sei. Né? Então, por que as pessoas estão pesquisando tanto? É porque realmente, resumindo essas pesquisas, mas porque é uma maneira da gente mergulhar nos nossos recursos e trazer possibilidades muito saudáveis, tanto mentais como físicas. E o que eu quero nesse curso, quer dizer, nesse pequeno curso, nesse resumo, eu gostaria que vocês entendessem o que é mindfulness e não aquela ideia de uma panaceia, serve para tudo, mentira. Inclusive, é importante dizer, né, que mindfulness tem contraindicações. Então, por exemplo, se uma pessoa vai fazer um curso de mindfulness e ela está profundamente deprimida, sem tratamento, a gente fala, não faça o curso agora. Primeiro começa o tratamento. Se é uma pessoa que está com um transtorno de estresse pós-traumático e não está em tratamento, não está em psicoterapia, não toma medicamento, a gente fala, primeiro tenha esse tipo de apoio e venha depois para a gente. Então, quem procura um curso desse, por exemplo, se alguém está num surto psicótico, não pode sentar e meditar desse jeito. Não pode, porque pode aumentar a alucinação e coisas assim. Se ela estiver medicada e aprende como lidar com isso, aí mindfulness pode ser muito bom e é um curso um pouco diferente do que o normal. Então, olha, não é panaceia, não é indicado para todo mundo. Para quem tem ansiedade, depressão, trauma, quem está com doença física, pode ser muito bom. Pois bem, mas como é que a gente pode ver mindfulness? E eu vou trazer aqui esses elementos que são bastante importantes. Então, mindfulness tem a ver, portanto, com a parte cognitiva, com a parte da mente, mas o papel do corpo é tão importante
que tem um autor, ele não é autor, ele não publica, mas ele é uma das pessoas que eu acho mais legais para conduzir meditação, um instrutor dos Estados Unidos que chama Gil Fronsdale, do Inside Meditation Center, e ele uma vez usou esse termo, eu nunca mais esqueci. Falou, olha, eu acho que quando a gente vai ensinar mindfulness, a pessoa pode achar que é uma técnica mental, mas no corpo é fundamental isso aqui. E o que nós vamos ver em outros futuros é qual que é o papel de heartfulness, ou seja, qual que é o papel das emoções. E eu diria principalmente uma coisa, gentileza, delicadeza para lidar com o que a gente encontra. Pois bem, mas hoje eu vou falar do corpo, né? Como é que mindfulness trabalha o corpo, né? Então, trabalha o corpo respirando. Por exemplo, vocês vão ver que hoje, quando eu dei aquela primeira prática, eu não falei nenhuma vez, pensem na respiração. Em nenhum momento. O que eu falo é, sinta a respiração na mão. Né? Sinta a sensação física da respiração. Porque senão a gente fica pensando sobre a respiração. E aqui, perceba a sua respiração no corpo. A outra coisa é como que a gente pratica. A gente pratica em várias posturas. Andando, sentado, como a gente está agora, deitado, em pé, ou fazendo movimentos. Parte do nosso programa é como é que a gente pode aprender a meditar em movimento, sabendo que tem muita gente que faz o curso e fala, eu consigo meditar muito melhor com os movimentos. Depende da constituição de cada pessoa. Agora, por que inventaram isso? Né? Por que isso há 2.500 anos fala, olha, para começar a aprender mindfulness, leva atenção para o corpo. Uma das coisas é que toda hora que eu falo, presta atenção na sua mão, presta atenção no seu pé, presta atenção na sua postura, onde quer que a sua cabeça estivesse, ela tem que vir para o presente. O nosso corpo ele está sempre no presente. Então, aqui vai uma dica. Quando a gente está arrastado por ansiedade, por trauma, por qualquer coisa, tente, não é assim, preciso parar de pensar, preciso parar de pensar. Isso não existe, a gente não consegue. Mas a gente pode falar, opa, eu vou prestar atenção em algum lugar do meu corpo. Então, a gente vai ver que essa é uma maneira infalível. Sempre que a gente for carregado para o futuro, para o passado, traga atenção para o corpo. Pois bem, eu quero dar uma prática para vocês, uma outra, que mostra a diferença entre pensar e incorporar o que a gente está falando. Então, eu vou pedir para vocês, novamente, fecharem os olhos. E pensem na sua mão esquerda. Qual a importância da sua mão esquerda para você, na sua vida? Se no futuro você imobilizar a sua mão esquerda, vai atrapalhar a sua vida? Agora pensa no passado, na sua infância, ou alguns anos atrás, você já machucou essa mão? Você já teve um trauma? Como é que foi? Você sentiu dor? Não. Como é que você cuidou?
E vamos abrir os olhos. Depois, a gente vai conversar sobre essas práticas. Mas eu queria saber, né? Preste atenção se como é que foi ir para o presente, estar no presente, ir para o futuro, voltar para o passado, lembrando que é isso o que a gente faz o tempo todo na nossa vida. Eu estou aqui sentado, mas a minha cabeça pode estar aqui, que eu vou fazer daqui 3 dias, volta, e o que eu fiz ontem, por que eu fiz assim. Esse é o nosso modo normal de funcionar. Mas agora eu quero dar outra experiência, o que eu chamei aqui de incorporar, tá bom? Então, de novo, vamos colocar as mãos agora sobre as nossas pernas. E sinta a sua mão esquerda. Sente-a. Como é que você percebe a sua temperatura da mão esquerda? Como você percebe a umidade? Isso tudo é a linguagem do corpo. Por exemplo, pulsação. Você percebe alguma pulsação na sua mão esquerda? Sentimento sutil. Ou vibração. E, levando a sua curiosidade, você consegue sentir o dedinho da sua esquerda? Só o que tiver presente. Por exemplo, o contato dele com a sua perna. Ou, eventualmente, a parte de cima, a parte que tem contato com o ar. É claro que toda pergunta pode ter a seguinte resposta: não, eu não sinto o dedinho, não, eu não sinto a parte de baixo, de cima. E aí o que você faz? Nada. É só assim, nesse momento a minha consciência não percebe o meu dedinho, sem problema. Agora, presta atenção na parte de cima da sua mão esquerda, no dorso. A temperatura entre a palma e o dorso é diferente? E a sensação de umidade é diferente? Você consegue sentir o volume da sua mão, do peso? Claro que é tudo muito sutil. O que a gente chama a presença. E dentro do possível, compara exatamente a presença da sua mão esquerda com a mão direita. Como é que a tua consciência percebe? E aí, escuta essa linguagem, depois a gente vai conversar. Lembra, eu senti diferença entre a mão esquerda agora e a direita? E que diferença é essa? Tamanho, peso, volume, temperatura? E vamos abrir os olhos.
Pois bem, essa simples prática, foi feita uma pesquisa muito séria, muito profunda em 2013, que era exatamente com esse tipo de experiência, e era colocar a atenção na sensação da mão, exatamente como a gente fez. E o que eles perceberam? Era um estudo que tinha parâmetros de cognição psicológicos, né? Tinha parâmetros emocionais, o que acontecia com o jeito da gente pensar, o que acontecia com as emoções e imagem do que estava acontecendo. Eu não vou entrar agora, mas é super interessante. E o que acontece é quando a gente pega o nosso foco de atenção e intencionalmente, lembra que eu falei da definição? Intencionalmente eu coloco no presente, intencionalmente eu trago para minha mão, que é isso que eu fiz. Aí eles falaram, o que acontece com as pessoas deprimidas que fazem isso? Com as pessoas que têm dor crônica e faz práticas como essa, né? Com a pessoa que tem uma ansiedade generalizada. O que acontece com esse tipo de meditação? Então, eles perceberam que quem tem, por exemplo, dor crônica, quando você começa a ter essa habilidade de falar, agora eu vou prestar atenção no meu joelho, etc., o exemplo daqui é da mão. Quando a gente faz isso com uma determinada frequência, a gente consegue relativizar. Porque quem tem dor crônica, eu digo, o primeiro estudo com mindfulness foi dor crônica. E era assim, pessoas que tinham de 8 meses a 16 anos de dor, a mesma dor. Então, quem tem isso sabe o que é. A dor pode ser o motivo de viver, pode ser a pessoa acorda, pensa na dor, vai dormir, nossa, será que amanhã vai estar melhor ou pior? Vira o centro da vida de algumas pessoas. E, de repente, a pessoa começa a fazer uma meditação que nós vamos fazer agora, na sequência, e ela começa a ter habilidade. Ela começa a descobrir que o corpo vai além da dor. E é uma descoberta fantástica, porque quem tem dor crônica não consegue tirar o foco da dor. E aí ela fica rígida, ela começa a aprender. Não, mas está doendo nas costas, mas o pé não. Olha, estou com uma sensação prazerosa em outra região. E a mesma coisa para quem tem depressão. Só que aqui não é competir com outra sensação do corpo, é competir com sentimentos, com emoções que a gente chama negativas e com ruminações negativas, né? Quem está deprimido fica o tempo todo se desvalorizando, o tempo todo olha para a vida e acha que as coisas não vão dar certo, se acha muito desvalorizado, tudo dá errado comigo, etc. A gente chama de ruminação isso. E sentimentos predominando tristeza, etc. Quando ela começa a fazer essa meditação, descobre o seguinte: se eu presto atenção numa região do corpo, eu não consigo pensar na minha ruminação. Há uma competição. Isso, vários artigos dessa autora aqui, que infelizmente faleceu, continuo um fã dela, assim, incondicional, chama Catherine Kerr, e ela que fez esse estudo muito mais profundo, em 2013, era do MIT, de Harvard também, e ela montou um negócio complicadíssimo, e ela viu, então, que quando a gente está prestando atenção no corpo, a gente não rumina. E para quem é deprimido, para quem tem ansiedade crônica, que é medo, eu vou fazer uma viagem horrível, pode dar errado, eu vou começar um negócio novo, nossa, imagine se eu falir, né? Isso é uma pessoa com ansiedade generalizada. Se ela consegue modular isso, a vida dela tem uma melhora inquestionável, né? Então, pois bem, eu vou fazer com vocês uma prática muito rápida, que é para treinar essa habilidade de deslocar a nossa atenção pelo corpo. Tá? Então, é uma prática de uns 10 minutos,
que a gente pode fazer deitado ou sentado, né? Eu imagino que hoje vocês vão fazer nessa posição, mas se alguém tiver me ouvindo e quiser deitar, tá ótimo. Vou ver se eu consigo fazer com uns 10 minutos para vocês terem uma ideia. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e prestem atenção nos apoios do seu corpo nesse momento. Por exemplo, presta atenção em como seus pés estão tocando o chão. Quero dizer, você distribui os pesos iguais? Não tem certo e errado, só tem a pergunta. Você apoia mais a ponta do pé, o calcanhar, ou a parte externa? Agora, sobe. Vocês estão apoiando o joelho em algum local ou não? E percebe como é esse apoio? Como se você estivesse fazendo um desenho dos lugares em que você está sentindo mais forte o tato. Sente os quadris. É igual? Você distribui igualmente o peso? Eu não. Algumas pessoas talvez sim. E as costas? Se você fosse fazer um desenho do seu apoio, como é que seria? Mais um lado do que o outro? As costas todas ou mais no quadril e depois na parte superior? Tenha curiosidade. E agora, leva atenção para o seu rosto. Percebendo onde está tenso no seu rosto. Por exemplo, como está a sua testa, seus olhos. Sente os seus lábios, a sua boca. E leva a sua curiosidade, por exemplo, para pensar que a gente vive exigindo coisas da nossa expressão facial. Agora a gente não está pedindo nada. Como está a sua expressão facial? Leva atenção para o seu pescoço, lugar que a gente carrega tanta tensão. Muitas vezes a gente tem dor. E você lê, incluindo a região dos ombros. De olho fechado, tenta perceber. Seu olho está mais próximo da orelha? Ou você entregou o seu ombro para esse apoio? Seus ombros estão para frente? Ou eles estão bem encostados? E não corrige, é assim que o teu corpo está. Agora, percebe a parte superior do seu braço esquerdo. O que você sente nessa região que tem os músculos fortes do corpo? Você pode dizer, nossa, não estou sentindo nada, tá bom.
E o calcanhar, o cotovelo? Você sente o seu cotovelo, o seu antebraço? E a sua mão esquerda de novo. O que está presente na sua mão esquerda agora? E para ver como a nossa atenção, como a nossa consciência é esperta, a gente pode pular da mão esquerda para a mão direita. Sente a sua mão direita, os dedos, palmo, dorso. Só o que tiver presente. Por exemplo, está quente. Ou eu sinto o apoio da minha mão na perna agora. Tá bom. Leva a sua curiosidade para o antebraço direito, para o cotovelo direito e para a parte superior do braço direito. Por exemplo, às vezes a gente sente o roçar da nossa blusa, a presença do músculo, dos músculos. Agora, a seu tempo, leva a sua consciência, com gentileza, para as suas costas, todas. O que você sente na região das costas? Como se você fosse um cientista que fala, costas. O tato, como está? Tem alguma dor? A temperatura? Agora, leva atenção para o peito. Com um pouco de prática, a gente começa a perceber que a gente tem sensações verdadeiras no peito, sensações verdadeiras, todas são verdadeiras, mas físicas, por exemplo, sinto um pouco batimento cardíaco, eu percebo a respiração, mas eu posso ter sensações no meu peito que são muito mais ligadas à minha emoção. Quantas vezes eu escuto no consultório, nossa, eu estou com um buraco no peito, eu tenho um frio, ou como se tivesse uma agitação. É muito importante a gente aprender a ler esses sinais do nosso corpo e dar espaço, não fala, meu Deus, eu estou com um buraco, fala, tá, então essa é a sensação de um vazio. Gentilmente. E agora, levando a curiosidade para o abdômen, percebendo esse movimento. Perceba a parte superior, a coxa direita e esquerda agora. O que está presente nas suas pernas? Por exemplo, a temperatura, dor, o apoio, que nem a gente já viu. Só registra, não tem mistério. É só perceber isso que a gente está fazendo uma ginástica para o cérebro. Agora leva atenção para os joelhos, uma região tão delicada do corpo, não é responsável por a gente sentar, levantar, se movimentar. Como é que você percebe o seu joelho agora? Dói?
Tem dor? E se tiver, apenas fala, ok. Tem dor ou não? Eu sinto a posição. Eu sinto se ele está encostado em algum lugar. Amplio essa atenção para a parte inferior da perna, direita e esquerda. A gente tem muito pouca percepção, a gente quase esquece se não estiver doendo. E, novamente, vamos finalizar com o pé. Leva atenção para o pé novamente. Percebe do seu jeito. Se você fosse descrever a sensação do seu pé esquerdo e direito para você mesmo, como cientista, você vai ser lá, volume, e vai. Posição, temperatura. Alguém sente os dedos? E agora, usando novamente essa capacidade da consciência, amplia para sentir o seu corpo como um todo. Sente você, a sua presença aqui como um ser único, inteiro, que tirou esse momento para sentar e perceber você mesmo nesse momento, na intimidade. Percebe você inteiro. E vamos abrir os olhos. Bom, eu vou falar mais um pouquinho e aí a gente abre para a conversa. Então, toda essa prática, ela é movida por uma atitude de abertura. Se todo slide eu repetisse a palavra, a observação da realidade por mindfulness, ela depende da gentileza. Todo slide deveria ter, lembra da gentileza, porque a gente perde a paciência. Eu falo, presta atenção no joelho, para mim mesmo, quando vai ver, eu estou prestando atenção no que eu vou fazer amanhã. Então eu volto. Aí depois eu volto de novo. E aí eu tenho que voltar gentilmente, porque senão eu nunca vou desenvolver esse estado. Depois eu vou entrar nisso. E então, o que eu queria dizer, repassando o conhecimento de hoje? Eu quis enfatizar que é muito fácil, no momento de crise, a nossa cognição vai embora. Eu começo a imaginar catástrofe, eu começo a imaginar tudo que pode dar errado e eu mesmo me apavoro. O que eu falei, pessoal, um pouco de treino para prestar atenção no corpo seria a primeira coisa que a gente vai trabalhar para cortar essa sensação de ser carregado pelas emoções. Tá? E esta atitude de gentileza. Portanto, se vocês pegarem as meditações que estão aqui, eu vou ver se a gente coloca no... Acho que seria interessante colocar também em que minuto que a meditação está, se bem que, se quiser ver tudo, também pode ver. E se vocês praticarem, vai ser ótimo, porque a semana que vem eu vou partir daí para ir complementando nesse objetivo meu, que é a gente trabalhar uma jornada durante esse período de quarentena. Eu gostaria que você sinta esse estado de mindfulness. Aprendesse mesmo, não lendo. Todo mundo pode ler, mas é diferente, tem que sentir. E agora a gente podia abrir para as perguntas, para conversar um pouco. Eu vou parar de
colocar, então, essa... Então, vamos lá. A gente pode conversar um pouquinho. Então, é só levantar a mão e a gente pode conversar. Como eu não estou vendo todo mundo, mas acho que a Vivian Paulo, pode ver e ajuda a gente. Paulo? Oi. Você precisa parar de dividir, a compartilhar a tela. Você tem que apertar o botãozinho Stop Share Screen. Tá escrito. Ah. Tá bom. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo aqui de novo, mas... Ah, está aqui. Stop Share. Tá. Vamos lá? Então, quem tiver dúvida ou quem gostaria de conversar um pouco, né, passando por essas experiências que a gente teve. Primeiro, a primeira coisa que eu passei, que é muito importante, é essa habilidade da gente saber onde está, como a gente está, que é essa primeira meditação que eu fiz. Né? Então, é ler aquela ideia, onde está o momento presente? O momento presente está no meu corpo. Amanhã ela vem, não vem? Vocês lavaram a louça? Oi? Deixa sobrar um pouco. Vai no celular. Bom, eu acho que alguém Eu já fiz um curso, né? desligar o microfone. Mas, então, a gente sente... Hã? Vivian, você pode desligar? Ah, legal. A gente sente, então, no corpo, nas emoções, e sente também no padrão de pensamento, que a gente vai trabalhar isso daqui 2 aulas. E depois, então eu falei desse recurso que é muito importante, é um treino. Treinar, manter a atenção em uma região do corpo, que é uma ótima forma da gente controlar as nossas emoções. E aí, essa meditação que seria mais, um pouco mais aprofundada, passar pelas sensações do corpo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. A gente já está na hora, mas como eu atrasou um pouquinho, oi, pode... Quem levantou a mão pode começar a falar, estou vendo. Érica. Érica, tá. Oi, Paulo. Oi. Eu queria perguntar um pouco mais da relação de dor e das emoções na última meditação que a gente fez e da habilidade de escolher, tipo, a coisa da ruminação. Só para ver se eu entendi, a meditação, quando a gente vai para a sensação, a gente consegue ter mais distanciamento das emoções, é isso? Mas eu estou assim, querendo saber mais como lidar com as emoções e as ruminações mesmo. Oi, Érica. Olha, esse estudo ele foi muito detalhado e ele mostrava, né, tem que o tálamo ele fica uma região do cérebro que fica mandando um sinalzinho. E quando a gente fala, vou prestar atenção no corpo, você necessariamente compete com as emoções e com os pensamentos, principalmente os pensamentos ruminativos ou as sensações muito fortes. Então, só que com a idade, a gente perde, é como se esse botãozinho começa a emperrar. Com a idade, com algumas doenças crônicas, como diabetes, mesmo quem tem hipertensão, depressão crônica, ansiedade crônica, alteram essa chavinha. Portanto, eu não estou falando ainda de como a gente vai lidar com as emoções, que a gente vai ver isso nos 2 encontros
né, futuros. Aqui é assim, quem consegue prestar atenção no corpo, quem treina isso, tem muito mais facilidade de não ser carregado pelas emoções. Percebe? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um determinado estímulo e vai entrar numa sensação de pânico, se ela souber regular essa percepção do corpo, ela pode ter um desfecho muito melhor disso. Só porque essa chavinha fala, opa, eu não vou seguir aquele trajeto que eu já tenho medo, aí o meu corpo vai acontecer isso, e eu vou parar lá, não sei onde, né, no pronto atendimento. Claro que precisa de habilidade. E essa primeira habilidade, que é o primeiro fundamento de mindfulness, é leva atenção para o corpo. Treina levar atenção para o corpo. Que, se você perceber, é muita habilidade. Parece a coisa mais fácil do mundo, mas não é. Porque a primeira habilidade é, por exemplo, eu vou pegar o joelho. Eu decido que, intencionalmente, eu levo atenção para o joelho. Talvez eu consiga, talvez não. Digamos que eu consiga. A outra habilidade é eu sustentar a atenção no joelho. Então, puxa, levar atenção para o joelho, nossa, olha, tem uma dorzinha aqui do lado esquerdo, ele está fletido, eu estou encostando aqui e ali. Né? Porque o que pode acontecer? Eu levo para o joelho e ele vai embora, eu volto. Nossa, o que vai acontecer nessa pandemia? E aí a gente tem que fazer o que, Érica? Gentilmente fala, ok, agora eu vou prestar atenção no joelho. Esse é o treino que, vamos dizer, eu tive uma ideia, vamos construir esse caminho juntos, todo mundo que está aí? Então, o convite é, hoje, vamos treinar o corpo. Não sei se fez sentido a resposta. Sim, muito sentido. Obrigada. Legal, Ed. Mais alguém? Eu não estou vendo todo mundo, então a Vivian vai me ajudar a ver quem levanta a mão e quer perguntar alguma coisa. Tá bom. Dr. Walter Blois, meu pai, desliga liga o microfone, pai. Eu vou ligar o microfone, peraí. Você consegue? Oi. Vamos dizer que eu quero prestar atenção no meu corpo. Oi? Eu preciso prestar atenção numa parte do corpo ou no corpo? Boa. Então, quando a gente fala presta atenção no corpo, tanto pode ser no corpo todo, como em partes do corpo. Quando a gente treina bastante isso, o treino passa por uma habilidade de, agora eu percebo o corpo todo. Agora eu posso perceber o meu dedinho, se eu quiser. Porque, como eu falei, né, pensando no tálamo, que é uma chavinha, o quanto mais você treina, mais rápido fica prestar atenção, por exemplo, no corpo todo. Agora eu quero chegar aqui no lugar que eu estou. Então, para mim é importante perceber o corpo todo. Mas, de repente, eu percebo que eu estou muito ansioso e seria legal prestar atenção numa região neutra do corpo. Então, eu posso prestar atenção na minha mão, pode ser mais eficiente do que o corpo todo. O que importa é a habilidade de mudar, de eu decidir onde eu levo a minha atenção. Tá? Obrigado. Legal. Obrigado pela pergunta. Alguém mais? Deixa eu desligar. Eu não estou vendo também. Margot, você pode ligar? Pode desligar quer dizer, ligar o microfone. Vivian? Ou você mesmo, você sabe ligar o microfone? Tem esse microfoninho vermelho, você tem que clicar em cima dele, aí ele... Fica mexendo uma... Como se chama? Tá bom. Tá bom. Pode Tem uma falar. rodinha. Bom,
Então, que bom que eu estou ouvindo você, porque eu me lembro muito de você daquele retiro de mindfulness. E gostei demais. Então, sobre a atenção. Então, eu presto atenção no joelho. Só que, ao mesmo tempo, mais presente do que essa minha intenção com o joelho, tem a planta dos meus pés na frente, assim, na planta da frente, tem uma pulsação muito intensa. Então, eu sou obrigada a perceber aquilo e o joelho. Entendeu? Tudo bem? Ótima pergunta, Margot. E eu diria até uma coisa, aí você deu duas sensações. Agora, imagine que eu falar, vou prestar atenção no joelho, e eu me lembro que eu estou há 33 dias em casa e me vem um problema em relação a isso. Mas será que o que vai acontecer com os hospitais públicos? Pode ser a planta do meu pé, ou o dorso do meu pé, como você falou, ou provavelmente uma ideia, ou provavelmente uma emoção. E o que a gente tem que fazer? E aqui o segredo, Margot, obrigado, porque agora eu posso explicar o que é essa meditação. É só isso. Intencionalmente, eu presto atenção no joelho, mas a minha atenção vai para o meu pé. Ou vai para um medo que eu estou vivendo. E isso vai acontecer provavelmente em todas as regiões do seu corpo. Presta atenção na mão. Legal, puxa, não respondi aquele e-mail. É normal. O que a gente vai fazer? E aí que vem a paciência e a gentileza. Eu vou prestar atenção que o meu pensamento foi para o meu medo ou para o pé e fala, ok, então o meu foco está, campo da minha consciência está o joelho. Mas como o Kabat-Zinn fala, só que no momento presente, além do joelho, tem o meu pé. E aí eu falo, oi pé, legal, você está aqui também? Tá, ok, tudo bem, prestei atenção em você, mas agora eu conduzo com delicadeza, porque a gente pode ficar cheio de fazer isso, mas eu conduzo com delicadeza para o joelho novamente. E é esse treino que vai mudando literalmente o cérebro. Porque tem muito estudo que mostra que praticar isso aumenta as regiões que a gente perde no envelhecimento e diminui regiões que ficam hipertrofiadas com o estresse crônico, ou seja, com a nossa vida. Entendeu? Olha, eu poderia responder mais uma pergunta se tiver, e depois, espera um pouco, pai, só um minutinho, já vou. Mais uma pergunta e aí, a semana que vem a gente continua. Pai, eu respondo diretamente para você, porque eu posso falar com você toda hora e com muitas pessoas aqui não. Tá? Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta que a gente vai ter que encerrar? Obrigada, Paula. Legal. Então, pai, você quer fazer? Já que... Oi, eu tenho... Oi, quem que quer falar? Que eu não estou vendo. Aqui, eu vou ouvir. Olá. Oi, Eu pode gostaria falar. de fazer uma pergunta quanto ao efeito de cura. Você mentaliza a parte do seu corpo e essa mentalização, você tem que, para efeito de cura, assim, basta só mentalizar ou você tem que mentalizar uma emoção de compaixão, de amor, assim, do seu corpo, assim, não sei. Legal. Olha, ótima pergunta. Ótima pergunta, porque aqui vai uma diferença, por exemplo, da prática, que talvez eu aborde um pouco aqui também, que é a prática de mindfulness, como, por exemplo, loving kindness ou self-compassion. Então, mindfulness não é mentalização.
Mindfulness é percepção direta da realidade. Então, você não mentaliza nada do seu corpo. Você sente a presença do seu corpo. Percebe? Então, assim, quando a gente tem outras práticas que eu vou introduzir um pouquinho, aí sim pode ter uma mentalização. Eu posso dirigir uma gratidão, eu posso dirigir vários sentimentos para o corpo, né? Cuidado, gentileza, etc. Mindfulness é awareness, em inglês também. É simplesmente perceber o que está ali. Mas por que isso faz bem? É porque quando eu presto atenção desta maneira no meu corpo, como eu expliquei, a gente compete um pouco com o pensamento e a gente dá um tempo para o corpo, e isso tem muita pesquisa que mostra. Quando a gente compete com o pensamento e com as emoções desse jeito, o que acontece é que o corpo ele se reseta. O corpo e a mente parece que eles entram num funcionamento muito melhor. Portanto, aqui eu não uso mentalização. Eu não uso nada. Eu só percebo o corpo. Eu uso gentileza para voltar para o foco, porque eu vou perder o foco. Tá certo? O que a gente pode fazer é que a gente pode interromper a gravação agora, e quem quiser sair, sai. Eu poderia responder mais algumas perguntas, mas oficialmente a gente pode ficar mais alguns minutos. A semana que vem, às 8h30, conto com vocês aqui. Tá? Então, quem quiser sair, pode sair. Quem quiser ficar para pergunta, e Vivian pode parar a gravação. Tá? Então, se alguém quiser conversar, agora a gente pode continuar.